filha de milionário, desapareceu em um evento exclusivo e ninguém esperava o final dessa história. Isadora Ventura era conhecida em toda Sorocaba, uma jovem de 22 anos cuja beleza e inteligência eram tão impressionantes quanto a fortuna de sua família. Filha única de Gustavo Ventura, um magnata do setor imobiliário, ela cresceu cercada pelo luxo, mas nunca deixou que as luzes douradas de sua vida apagassem seu brilho interior. Apesar do sobrenome de peso, Isadora era uma jovem humilde, simpática e extremamente curiosa sobre o mundo que ia além dos portões do condomínio de luxo onde vivia. Naquela manhã ensolarada de sábado, a cidade se preparava para um evento exclusivo que prometia ser o mais luxuoso do ano. O Gala Beneficente Estrela do Amanhã seria realizado no prestigiado Salão dos Jardins, uma propriedade histórica conhecida por sua arquitetura neoclássica e jardins perfeitamente cuidados. Gustavo Ventura era o principal patrocinador do evento, e Isadora, como de costume, desempenharia o papel de anfitriã ao lado do pai. Enquanto se preparava em seu quarto decorado com tons pastéis e móveis clássicos, Isadora sentiu uma estranha inquietação no ar. Não era a primeira vez que participava de eventos assim. Na verdade, ela era uma presença habitual em tapetes vermelhos e coquetéis de gala. Mas, naquele dia, algo parecia diferente. Talvez fosse o fato de que, ao contrário de outros eventos, aquele reuniria não apenas a elite local, mas também algumas figuras misteriosas e desconhecidas, atraídas pelo glamour e pela oportunidade de fechar negócios milionários. A noite do evento chegou como uma promessa de luxo e esplendor. O Salão dos Jardins era uma obra de arte por si só, com suas colunas imponentes iluminadas por refletores dourados e lustres que brilhavam como constelações. O ar estava impregnado de perfumes caros e vozes suaves, trocando cumprimentos educados. Gustavo Ventura fazia sua ronda, apertando mãos e trocando palavras com empresários, políticos e celebridades. Isadora, com um vestido longo em um tom de azul celeste que realçava seus olhos claros, movia-se graciosamente pelo salão. Enquanto a música suave tocava, Isadora tentava encontrar algum respiro em meio à multidão. Não era que ela detestasse eventos sociais, mas havia algo nos olhares calculados e nas conversas polidas que sempre a deixava desconfortável. Em um dos intervalos de seu papel como anfitriã, ela escapou para o terraço, onde o ar fresco da noite parecia um alívio para sua mente. Foi lá que ela encontrou um homem que nunca havia visto antes. Ele estava de costas, observando as luzes da cidade ao longe. Vestindo um terno impecável, tinha um porte que exalava confiança, mas também mistério. Quando ele se virou, seus olhos escuros encontraram os dela, e Isadora sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você deve ser Isadora Ventura, ele disse, com um sorriso leve e um sotaque estrangeiro difícil de identificar. E você é? Respondeu Isadora, tentando disfarçar o nervosismo. Apenas alguém interessado em grandes eventos e em pessoas fascinantes. Meu nome é Gabriel. Gabriel Saint-Eclair. A conversa com Gabriel foi curta, mas intrigante. Ele parecia saber mais sobre ela do que deveria, mencionando detalhes de sua vida que não estavam em colunas sociais. Isso a deixou inquieta, mas antes que pudesse fazer mais perguntas, ele se despediu com uma leve inclinação de cabeça e desapareceu entre os convidados. De volta ao salão, Isadora notou que algo estava errado. Havia um burburinho crescendo, um sussurro coletivo de preocupação. Pessoas cochichavam, algumas olhavam para seus celulares. Ela procurou pelo pai, mas ele parecia estar preso em uma conversa acalorada com outros empresários. Foi então que as luzes piscaram por um instante. Um som agudo de microfone chamou a atenção de todos. O apresentador, visivelmente desconcertado, informou que um contratempo técnico estava sendo resolvido, mas a tensão no ambiente aumentou. Isadora não conseguia se livrar da sensação de que aquilo era mais do que uma falha técnica. De repente, ela sentiu uma mão tocar levemente seu ombro. Era Gabriel novamente. Parece que a noite está prestes a ficar interessante, ele disse, com um sorriso enigmático. O que você quer dizer com isso? Perguntou Isadora, mas antes que pudesse obter uma resposta, ele já havia desaparecido na multidão. Naquela noite, Isadora desapareceu. O relógio marcava meia-noite quando a confusão começou a se espalhar pelo salão. O desaparecimento de Isadora passou de um sussurro entre os convidados para uma preocupação real quando Gustavo Ventura notou a ausência da filha. Ele, que normalmente tinha uma postura inabalável, parecia abalado, andando de um lado para o outro, procurando por ela. Alguns amigos próximos tentaram tranquilizá-lo, sugerindo que ela poderia estar em algum canto do salão ou aproveitando um momento de descanso no terraço. Mas Gustavo sabia que algo estava errado. A busca começou de forma discreta, com os seguranças da família fazendo uma varredura pela propriedade.
O salão dos jardins, com seus corredores ornamentados e jardins labirínticos, era vasto e cheio de esconderijos, mas nem sinal de Isadora foi encontrado. Quando os minutos se transformaram em horas, a tensão ficou insuportável. Finalmente, Gustavo decidiu interromper o evento. Peço a atenção de todos, por favor. Ele anunciou, sua voz ressoando pelo salão. Minha filha, Isadora Ventura, está desaparecida. Peço que, por favor, todos permaneçam no local enquanto buscamos informações. O murmúrio se transformou em um silêncio pesado. Os convidados, vestidos de gala, trocavam olhares preocupados e confusos. A polícia foi chamada, e logo as luzes vermelhas e azuis dos carros patrulha iluminavam a entrada do salão. A chegada da polícia trouxe um ar de seriedade à situação. O delegado responsável, Cláudio Mendes, era um homem experiente, com mais de 20 anos na corporação. Ele conhecia Gustavo há anos, mas essa era a primeira vez que o via tão vulnerável. Gustavo, vamos encontrar sua filha, disse Cláudio, com uma mão firme no ombro do amigo. Preciso que você me conte tudo o que aconteceu hoje. Enquanto Gustavo relatava os eventos da noite, os policiais começaram a entrevistar os convidados. Gabriel Saint-Eclair, o homem misterioso com quem Isadora havia conversado, foi chamado para prestar depoimento. Ele afirmou que havia visto Isadora no terraço, mas que a conversa foi breve e que ele a deixou logo em seguida. Suas respostas eram calmas, quase ensaiadas, o que despertou a desconfiança de Cláudio. Ao mesmo tempo, uma equipe começou a revisar as câmeras de segurança. No entanto, algo estranho aconteceu. Justamente as imagens do terraço, onde Isadora foi vista pela última vez, estavam corrompidas. Era como se alguém tivesse apagado ou interferido nos registros. Durante a varredura nos jardins, um dos seguranças encontrou algo peculiar, um brinco de pérola, que Gustavo reconheceu imediatamente como sendo de Isadora. O brinco estava no meio de uma trilha que levava a um portão lateral, normalmente usado apenas por funcionários. O portão estava entreaberto, mas não havia sinais de arrombamento. Cláudio ordenou que a trilha fosse isolada e analisada. Próximo ao brinco, encontraram marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado algo. Além disso, um pedaço de tecido foi encontrado preso a uma cerca próxima. Era um pedaço de seda azul, do mesmo tom do vestido de Isadora. As perguntas se multiplicavam. Por que alguém levaria Isadora para fora do salão? Como ninguém percebeu? E, mais importante, quem estaria por trás disso? Enquanto as horas passavam, Gustavo tornou-se uma sombra de si mesmo. Ele não conseguia se livrar das imagens de sua filha desaparecida. A cada segundo, sentia o peso da culpa. Será que havia negligenciado algo? Deixado de notar algum sinal de perigo? Por mais que Cláudio tentasse mantê-lo calmo, a preocupação o consumia. Para Gustavo, não havia preço que ele não pagaria para trazer Isadora de volta. Enquanto isso, a polícia continuava a interrogar os convidados, mas a maioria parecia genuinamente chocada com o desaparecimento. No entanto, Cláudio sabia que, em casos como aquele, a verdade muitas vezes se escondia onde menos se esperava. No auge da madrugada, Gustavo recebeu uma mensagem em seu celular. O número era desconhecido, e o conteúdo da mensagem fez seu coração parar por um instante. Ela está segura. Por enquanto. Não envolva a polícia. Espere instruções. O desespero deu lugar a uma raiva fria. Quem quer que fosse, sabia como atingi-lo no ponto mais frágil, Isadora. Gustavo mostrou a mensagem a Cláudio, que imediatamente percebeu o dilema. Seguir o aviso e afastar a polícia poderia colocar Isadora em perigo, mas ignorar a mensagem poderia ser igualmente arriscado. Enquanto Gustavo e Cláudio decidiam o que fazer, a sensação de que estavam lidando com algo muito maior do que um simples desaparecimento crescia. E, em algum lugar, longe dali, Isadora estava sozinha, tentando encontrar uma saída de um lugar que ela nem mesmo sabia onde era. Isadora acordou lentamente, sentindo a cabeça pesada e os sentidos confusos. Tudo ao seu redor estava escuro, exceto por uma luz fraca que emanava de uma lâmpada no teto. O ar era úmido, carregado de um cheiro metálico e mofo. Tentou se mexer, mas percebeu que seus pulsos estavam amarrados a uma cadeira de metal. Sua respiração acelerou enquanto tentava se lembrar do que havia acontecido. A última coisa que recordava era estar no terraço, olhando para a noite. Então, o rosto de Gabriel surgiu em sua mente. A lembrança era fragmentada, mas vívida. Ele se aproximando, algo que parecia uma conversa trivial, até que, de repente, ela sentiu uma pontada na nuca e tudo escureceu. O espaço onde Isadora estava parecia uma espécie de depósito ou porão. As paredes eram de concreto bruto,
com manchas escuras espalhadas por toda parte. No canto, uma câmera de segurança piscava um pequeno LED vermelho, apontando diretamente para ela. A cadeira onde estava amarrada era desconfortável, e os nós em seus pulsos eram apertados, cortando sua circulação. Ela tentou gritar, mas sua voz ecoava sem resposta. Foi então que uma porta se abriu com um rangido alto, e passos firmes ressoaram no chão de cimento. Um homem alto e mascarado entrou, segurando uma bandeja com um copo de água e um pedaço de pão. Quem é você? O que você quer de mim? Isadora perguntou, tentando manter a voz firme apesar do medo. O homem não respondeu. Ele colocou a bandeja em uma mesa próxima e saiu sem dizer uma palavra. Antes de fechar a porta, parou por um instante e murmurou algo que Isadora mal conseguiu ouvir. É melhor você colaborar. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como um aviso sombrio. Enquanto isso, Gustavo recebia outra mensagem em seu celular. Desta vez, um vídeo. Com as mãos trêmulas, ele deu play e viu a filha, claramente assustada, amarrada à cadeira. A voz de um homem mascarado soou ao fundo. Gustavo Ventura, queremos o que é nosso. Prepare-se para negociar ou sua filha pagará o preço. A mensagem não explicava o que eles queriam, mas para Gustavo, isso era irrelevante. A única coisa que importava era salvar Isadora. Cláudio, que estava ao lado dele, analisou o vídeo com atenção. Precisamos descobrir onde ela está. Cada detalhe pode ser uma pista, disse o delegado, tentando manter a calma diante do desespero de Gustavo. Eles pausaram o vídeo várias vezes, procurando por qualquer indício que revelasse a localização do cativeiro. No canto da imagem, uma sombra que parecia de uma janela deixou escapar uma fresta de luz natural, sugerindo que Isadora estava em algum lugar onde o sol ainda podia entrar, talvez perto da superfície. Os sequestradores eram meticulosos. Enquanto Gustavo esperava instruções, eles enviaram outra mensagem, um endereço em Sorocaba. Gustavo e Cláudio foram até lá, acompanhados por uma equipe policial disfarçada. O local era uma casa abandonada, com paredes grafitadas e janelas quebradas. Dentro, encontraram um celular descartado e um recado escrito à mão. Vocês não estão jogando direito. Se trouxerem a polícia novamente, a próxima mensagem será uma despedida. A tensão subiu. Cláudio sabia que os sequestradores estavam monitorando cada passo deles. Mas como? Alguém próximo a Gustavo poderia estar envolvido? Ou os criminosos eram mais sofisticados do que imaginavam? No cativeiro, Isadora começou a planejar. Apesar do medo, sua mente afiada buscava qualquer oportunidade de escapar. Ela percebeu que os sequestradores cometiam pequenos erros. Por exemplo, quando o homem mascarado trouxe comida, deixou a porta entreaberta por alguns segundos. Quando ele a ameaçou, ficou claro que ele estava nervoso, talvez até inexperiente. Ao observar o ambiente, Isadora notou algo que poderia ajudá-la. Um pedaço de metal enferrujado no chão, talvez parte de uma estrutura antiga. Embora estivesse presa à cadeira, conseguiu usar os pés para mover o objeto para mais perto. Seus dedos, embora doloridos, alcançaram o metal, e ela começou a serrar lentamente as cordas que prendiam seus pulsos. Era um trabalho lento e doloroso, mas Isadora não desistiu. Ela sabia que, para sair dali, precisaria usar sua inteligência e sua força. De volta à casa dos Ventura, Gustavo recebeu outra mensagem, desta vez mais específica. Prepare 50 milhões de reais em notas não rastreáveis. Você terá instruções de entrega em breve. Sem polícia. Cláudio, apesar de saber que era um risco, insistiu em manter os oficiais próximos. O tempo estava correndo, e cada decisão poderia ser decisiva para o desfecho do caso. Enquanto isso, uma análise mais detalhada das câmeras de segurança do Salão dos Jardins revelou um detalhe crucial. Gabriel Saint-Clair foi visto saindo pelo portão lateral poucos minutos após o desaparecimento de Isadora. Ele estava com uma pequena mala, que antes não carregava. A polícia iniciou uma busca por ele, mas parecia que Gabriel havia desaparecido sem deixar rastros. Cláudio suspeitava que ele era a peça-chave no caso. O sol nasceu trazendo pouco alívio para Gustavo Ventura. Amanhã parecia um borrão de telefonemas, instruções contraditórias e incertezas. A cada minuto que passava, a ausência de Isadora tornava-se mais insuportável. Enquanto isso, no cativeiro, Isadora lutava contra o tempo, cada vez mais próxima de se libertar. O pedaço de metal enferrujado que Isadora havia encontrado começou a surtir efeito. As cordas que prendiam seus pulsos estavam visivelmente desgastadas, e com o esforço final, ela conseguiu se libertar. Seus pulsos estavam vermelhos e machucados, mas a adrenalina a manteve focada.
Levantou-se da cadeira com cuidado, seus olhos escaneando o ambiente. O espaço onde estava parecia ser um galpão industrial abandonado. Havia caixas empilhadas, algumas ferramentas espalhadas pelo chão, mas nenhuma pista clara de onde aquilo ficava. Isadora sabia que não poderia perder tempo. Caminhou até a porta de metal, tentando abri-la, mas estava trancada por fora. Foi então que notou uma janela pequena, coberta por tábuas de madeira. Se conseguisse atravessá-la, poderia escapar. Ela começou a trabalhar nas tábuas, usando o pedaço de metal para afrouxar os pregos. Cada movimento exigia força e paciência, mas Isadora não podia se dar ao luxo de parar. Enquanto isso, um pensamento constante a atormentava. Quem teria feito aquilo com ela? E por quê? Na delegacia, Cláudio Mendes revisava incansavelmente as informações sobre Gabriel Saint-Eclair. O homem era um fantasma. Nenhum registro oficial, nenhuma conta bancária, apenas uma série de passagens de avião e hospedagens em hotéis de luxo. Parecia que ele existia apenas para se misturar com a elite, mas sem deixar rastros reais. Uma ligação de um informante trouxe uma pista inesperada. Gabriel havia sido visto em um hotel de Sorocaba na noite anterior ao evento. O quarto que ocupou foi revistado, mas o que encontraram era perturbador. Dentro do cofre, havia um envelope com fotos de Isadora, tiradas de longe, em diferentes momentos da sua rotina. Também havia um mapa da cidade, com marcações em lugares estratégicos. Cláudio olhou para Gustavo, que acompanhava a investigação de perto. Esse homem não apareceu por acaso. Ele planejou isso, disse o delegado. E ele ainda está solto, respondeu Gustavo, com os punhos cerrados. Eu quero respostas, Cláudio. Gustavo recebeu outra mensagem dos sequestradores naquela tarde. Era uma ligação em vídeo, mas a imagem estava embaçada, como se alguém tivesse usado um filtro para esconder detalhes do local. Isadora não aparecia, mas a voz de um homem ecoou claramente. Estamos cientes de que você está cooperando com a polícia. Não nos teste, Ventura. A próxima mensagem será uma prova do que somos capazes. Após a ligação, Gustavo sentiu um frio na espinha. Ele sabia que os sequestradores estavam monitorando seus passos, e isso tornava cada decisão mais arriscada. Cláudio, no entanto, percebeu algo crucial no vídeo: o som de fundo. Era sutil, mas ao aumentar o volume e aplicar filtros de áudio, os especialistas detectaram o som de água corrente e o apito distante de um trem. Isso indicava que o cativeiro ficava próximo a um rio ou riacho e perto de uma linha ferroviária. Essa pista deu à polícia um ponto de partida. Enquanto a polícia organizava equipes para vasculhar as áreas próximas ao rio Sorocaba e as linhas férreas, Gustavo enfrentava um dilema. Ele sabia que os sequestradores exigiam silêncio absoluto, mas também sabia que o tempo estava contra eles. Em meio à busca, outra ligação chegou ao telefone de Gustavo. Desta vez, era um áudio curto. Prepare o dinheiro. Você será instruído a entregá-lo em breve. Não jogue conosco, Ventura. Gustavo mostrou o áudio a Cláudio, que decidiu usar a mensagem a seu favor. Com tecnologia avançada, a equipe conseguiu identificar uma possível área onde o áudio foi gravado, cruzando as informações com as pistas anteriores. De volta ao cativeiro, Isadora finalmente conseguiu remover as tábuas da janela. Ela olhou para fora e viu uma paisagem desolada, mato alto, vagões de trem abandonados e um rio lamacento correndo ao longe. O ar frio da tarde soprou em seu rosto enquanto ela se preparava para escalar a janela. Com cuidado, passou por entre as aberturas, sentindo a madeira arranhar sua pele. Ao cair no chão do lado de fora, Isadora sentiu uma onda de alívio misturada com medo. Ela sabia que, embora estivesse fora do galpão, o perigo ainda não havia acabado. Começou a correr em direção ao mato alto, torcendo para que ninguém notasse sua fuga. Enquanto Isadora corria, um som de passos a fez congelar. Virando-se lentamente, viu o homem mascarado que costumava levar sua comida. Ele parecia surpreso ao encontrá-la ali fora, mas não hesitou em persegui-la. Isadora usou toda a sua força para correr, desviando dos galhos e raízes que bloqueavam seu caminho. O homem estava cada vez mais perto, e ela sabia que, se ele a alcançasse, tudo estaria perdido. Foi então que avistou uma ponte de madeira sobre o rio. Sem pensar duas vezes, correu para lá, planejando usá-la como rota de fuga. Quando chegou à metade da ponte, o homem mascarado a alcançou, segurando seu braço com força. Isadora gritou, lutando para se soltar, até que um som inesperado interrompeu a luta, o apito de um trem. O trem vinha a toda velocidade pela linha próxima. Em um momento de desespero, Isadora se jogou para o lado, caindo na água gelada do rio. O mascarado hesitou,
olhando para o rio abaixo, mas não pulou. Ele sabia que Isadora poderia sobreviver, mas não sem dificuldades. Enquanto ele fugia, Isadora lutava para nadar contra a correnteza, sua força se esgotando. Mas o instinto de sobrevivência a manteve em movimento. Isadora acordou com o sol batendo em seu rosto, a água fria do rio ainda pingando de suas roupas. Não sabia por quanto tempo havia flutuado na correnteza, mas agora estava deitada na margem, cercada por mato alto e arbustos. Seu corpo estava exausto, os músculos doendo, mas ela ainda estava viva, e isso era o que importava. Com dificuldade, levantou-se e tentou se orientar. Não havia sinal do homem mascarado, mas o medo persistia. Cada som no mato parecia uma ameaça, e a possibilidade de ser recapturada fazia seguir em frente, mesmo que seus pés vacilassem a cada passo. Após caminhar por horas, Isadora encontrou uma pequena cabana de madeira escondida entre as árvores. O lugar parecia abandonado, mas era sua melhor chance de descansar e recuperar as forças. Empurrou a porta com cuidado e entrou. Dentro, havia apenas uma cadeira velha, uma mesa de madeira cheia de pó e algumas latas de comida vencida em um armário. Não era muito, mas era suficiente. Ela encontrou uma toalha velha e se secou o melhor que pôde. Depois, usou um pedaço de tecido rasgado de sua roupa para fazer um curativo improvisado em um corte no braço. Sua mente estava em constante alerta, mas uma coisa era clara: precisava encontrar ajuda. Enquanto isso, na delegacia, Cláudio Mendes coordenava a busca por Isadora com todas as forças disponíveis. A análise do áudio enviado pelos sequestradores havia levado a uma área próxima ao rio Sorocaba, e equipes foram enviadas para investigar. Gustavo acompanhava tudo de perto, mas a ansiedade o consumia. Cláudio, você acha que ela ainda está? Gustavo começou, mas não conseguiu terminar a frase. O delegado colocou a mão no ombro dele e respondeu com firmeza: nós vamos encontrá-la, Gustavo. Não vamos parar até trazê-la de volta. Naquele momento, uma ligação chegou. Era de uma testemunha que trabalhava em um posto de gasolina na periferia de Sorocaba. O homem relatou ter visto uma jovem, descalça e com roupas rasgadas, andando pela estrada próxima ao rio naquela manhã. Cláudio imediatamente despachou uma equipe para investigar. De volta à cabana, Isadora ouviu passos do lado de fora. Seu coração disparou, e ela pegou um pedaço de madeira para se defender. A porta se abriu lentamente, e um homem entrou. Ele tinha uma aparência simples, vestindo roupas de trabalho e segurando uma mochila. Quando viu Isadora, levantou as mãos em sinal de paz. Calma, calma. Não vou te machucar, disse ele, com a voz tranquila. Meu nome é Jonas. Eu só vim buscar umas ferramentas que deixei aqui. Isadora, ainda desconfiada, manteve o pedaço de madeira erguido. Quem é você? E por que deixou ferramentas aqui? Eu trabalho consertando cercas na região. Esta cabana é um depósito que usamos de vez em quando. Parece que você precisa mais dela do que eu agora. A expressão de Jonas parecia sincera, e Isadora decidiu arriscar. Contou a ele, de forma breve, que havia sido sequestrada e que precisava de ajuda para chegar à polícia. Jonas, surpreso e preocupado, concordou em ajudá-la. Você está machucada. Vamos encontrar um jeito de te tirar daqui. Jonas tinha uma velha caminhonete estacionada a alguns minutos da cabana. Ele e Isadora decidiram que seria mais seguro viajar até a cidade pequena mais próxima, onde ela poderia pedir ajuda. No entanto, eles sabiam que os sequestradores poderiam estar à procura dela, então precisariam ser discretos. Enquanto dirigiam pela estrada de terra, Isadora começou a contar mais detalhes sobre o que havia vivido. Jonas ouvia atentamente, mas algo no relato a fez-se lembrar de Gabriel Saint-Eclair. A presença dele no evento, sua conversa estranha, e o desaparecimento logo após o ocorrido, tudo apontava para ele como parte do plano. Você disse que ele tinha sotaque estrangeiro? Perguntou Jonas. Sim. Era algo que não consegui identificar, mas ele era muito diferente dos outros convidados. Jonas ficou em silêncio por um momento antes de responder. Pode ser que ele tenha um esconderijo por aqui. Há um galpão velho, não muito longe, que alguns estranhos começaram a usar nos últimos meses. Talvez seja uma pista. Enquanto Jonas e Isadora seguiam pela estrada, a polícia finalmente recebeu uma pista concreta. As imagens de câmeras de trânsito captaram uma caminhonete que correspondia à descrição do veículo em que Isadora poderia estar. Cláudio imediatamente enviou viaturas para a área. Ao mesmo tempo, os sequestradores começaram a perceber que Isadora havia escapado. Um dos homens mascarados recebeu uma ligação furiosa de alguém que parecia estar no comando.
Você deixou ela escapar? Como pôde ser tão incompetente? Gritou a voz no telefone. Não foi minha culpa. Ela conseguiu sair. Respondeu o homem, claramente aterrorizado. Então encontre-a antes que a polícia o faça. Se ela chegar a alguém, todos nós estamos condenados. A caminhonete de Jonas chegou à estrada principal, mas logo eles perceberam algo errado. Um carro preto começou a segui-los. Jonas tentou acelerar, mas o veículo atrás fazia manobras perigosas, tentando forçá-los a sair da estrada. Segure-se! Gritou Jonas, enquanto tentava desviar. Isadora olhou pelo retrovisor e reconheceu o homem mascarado no banco do passageiro do carro perseguidor. Seu coração disparou enquanto o medo tomava conta novamente. Quando tudo parecia perdido, o som de sirenes ecoou pela estrada. Viaturas da polícia surgiram ao longe, bloqueando a passagem do carro preto. Jonas e Isadora pararam a caminhonete, e ela correu para os braços dos policiais, finalmente sentindo um alívio depois de dias de terror. A delegacia de Sorocaba estava em alvoroço. Isadora havia sido encontrada, mas o caso estava longe de ser resolvido. O homem mascarado capturado durante a perseguição se recusava a falar, e a rede de conexões por trás do sequestro continuava um mistério. Para Cláudio Mendes e sua equipe, a prioridade era manter Isadora em segurança enquanto apertavam o cerco contra os responsáveis. Gustavo Ventura Mal conseguiu conter as lágrimas ao abraçar Isadora na delegacia. O peso dos últimos dias parecia se dissipar por um momento, mas ele sabia que o perigo ainda não havia passado. Papai, eu consegui. Eu fugi, disse Isadora, com a voz embargada. Você foi tão corajosa, minha filha. Mas agora vamos protegê-la. Ninguém vai te machucar de novo. Cláudio interrompeu o momento para explicar a Gustavo e Isadora a situação. Isadora, precisamos de sua ajuda. Cada detalhe que você se lembrar pode nos levar a quem fez isso. Ela assentiu, embora o cansaço fosse evidente em seus olhos. Começou a contar tudo o que sabia. Os momentos no cativeiro, a fuga, o encontro com Jonas e, principalmente, sua suspeita sobre Gabriel Saint-Clair. Enquanto Isadora descansava em uma sala segura da delegacia, Cláudio concentrava seus esforços em encontrar Gabriel. A partir das informações fornecidas por Isadora e dos registros do evento, descobriram que ele havia utilizado um passaporte falso para entrar no Brasil. A Polícia Internacional foi acionada, e novas informações começaram a surgir. Gabriel era, na verdade, Ivan Sokolov, um homem com histórico de envolvimento em esquemas de extorsão e sequestros de alto perfil na Europa. Ele operava como parte de uma organização criminosa internacional, especializada em alvos milionários. A revelação chocou Gustavo e Cláudio. Então ele nunca esteve interessado no evento. Ele estava atrás de Isadora desde o começo, concluiu Gustavo. Cláudio confirmou. Ele sabia exatamente quem ela era e planejou cada detalhe. Mas o que ainda não sabemos é por que ele escolheu sua filha. Com o homem mascarado detido, a polícia tinha uma oportunidade de ouro para arrancar informações. Após horas de interrogatório, ele finalmente cedeu. Eu só sou um peão, confessou ele. O chefe é quem comanda tudo. Gabriel, ou Ivan, como vocês chamam, era o cérebro disso. Ele disse que Ventura devia pagar pelo que fez no passado. Cláudio franziu a testa. O que você quer dizer com pagar pelo que fez? Não sei os detalhes, mas Gabriel dizia que Ventura tinha prejudicado pessoas poderosas no mercado financeiro. Esse sequestro era tanto para dinheiro quanto para vingança. A revelação deixou Gustavo perplexo. Ele sabia que o mundo dos negócios era cheio de inimigos, mas nunca imaginou que algo assim poderia acontecer. Cláudio decidiu usar as informações obtidas para atrair Gabriel, ou Ivan, para uma armadilha. Ele sabia que o criminoso ainda estava no Brasil e que não deixaria o país sem concluir sua vingança. Com a ajuda de Gustavo, criaram um falso acordo de resgate, fingindo que Ventura estava disposto a pagar o valor exigido pelos sequestradores. A negociação foi feita por meio de mensagens criptografadas enviadas a um contato de Ivan. A entrega do dinheiro seria realizada em um galpão industrial nos arredores de Sorocaba. Temos que ter cuidado. Ele é astuto, e qualquer movimento errado pode colocar todos em risco, alertou Cláudio enquanto planejava a operação. Na noite marcada para o encontro, a equipe policial estava posicionada em pontos estratégicos ao redor do galpão. Gustavo, nervoso, segurava uma maleta cheia de dinheiro falso, preparada como parte do plano. Pouco depois da hora combinada, um carro preto entrou no local. Dele, desceu um homem alto e elegante. Era Gabriel, ou Ivan. Ele se aproximou de Gustavo, mantendo uma distância segura.
Você trouxe o que eu pedi? Perguntou Gabriel, com um sorriso frio. Está tudo aqui. Mas antes de entregá-lo, quero minha filha em segurança, respondeu Gustavo, seguindo o script preparado por Cláudio. Gabriel soltou uma risada baixa. Você acha que está no controle, Ventura? Eu controlo esse jogo. Foi então que Cláudio, escondido em um ponto estratégico, deu a ordem. Equipes táticas avançaram, cercando o local. Gabriel tentou correr, mas foi interceptado por policiais armados. Em poucos segundos, estava algemado. Parece que o jogo acabou para você, disse Cláudio, com um tom de vitória. Durante o interrogatório, Gabriel confirmou parte das suspeitas da polícia. Ele tinha sido contratado por um grupo de investidores que alegavam ter sido arruinados por decisões financeiras de Gustavo anos atrás. Embora Gabriel fosse o executor do plano, ele não revelou os nomes de seus contratantes, alegando que isso colocaria sua própria vida em risco. Cláudio, no entanto, sabia que essa revelação era apenas a ponta do iceberg. Com Gabriel preso, a polícia começou a investigar mais a fundo, descobrindo conexões entre empresários locais e a rede de crimes financeiros que ele liderava. Depois de dias de terror, Isadora finalmente voltou para casa. Embora estivesse segura, o trauma do sequestro a acompanharia por muito tempo. Com o apoio de sua família, começou a frequentar terapia e a reconstruir sua vida. Gustavo, por outro lado, decidiu fazer mudanças significativas. Ele vendeu parte de seus negócios e começou a investir em projetos sociais em Sorocaba, buscando um propósito maior. Eu quase perdi o que é mais importante para mim. Não vou cometer esse erro de novo, disse ele a Isadora, enquanto os dois caminhavam pelo jardim da mansão. O cerco aos responsáveis pelo sequestro continuava, e Cláudio sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito. Mas, naquele momento, a vitória parecia doce. A história de Isadora não terminava ali, mas sua força e resiliência inspirariam todos ao seu redor por muitos anos. A prisão de Gabriel Saint-Clair, ou Ivan Sokolov, trouxe um breve alívio para Gustavo Ventura e sua família. Mas a investigação em curso revelava que o sequestro de Isadora era apenas uma peça de um tabuleiro muito maior, envolvendo negócios obscuros e vinganças profundas. Para Cláudio Mendes, era essencial descobrir as raízes desse plano sombrio. Na manhã seguinte à prisão de Gabriel, Gustavo recebeu um envelope deixado na portaria de sua mansão. Dentro, havia uma única mensagem escrita em letras recortadas de jornais. Você ainda não está livre. Gustavo, que começava a acreditar que o pesadelo estava acabando, sentiu o coração disparar. Ele mostrou o bilhete a Cláudio, que imediatamente intensificou as medidas de segurança ao redor da família Ventura. Isso confirma o que temíamos, Gustavo. Gabriel não está agindo sozinho, afirmou o delegado. Enquanto isso, Isadora, ainda abalada, notou que sua rotina estava longe de voltar ao normal. Qualquer barulho estranho ou olhar suspeito a fazia reviver os momentos de terror no cativeiro. Ela começou a escrever um diário, tentando organizar seus pensamentos e encontrar uma forma de seguir em frente. Cláudio focou sua atenção nos nomes mencionados por Gabriel durante o interrogatório. Embora ele não tivesse revelado diretamente os contratantes, algumas pistas começaram a emergir. Transações financeiras suspeitas conectavam um grupo de empresários locais a paraísos fiscais. Entre eles, estava um nome familiar, Ernesto Fagundes, um magnata da construção civil de Sorocaba e velho rival de Gustavo Ventura no mercado. Ernesto e Gustavo haviam tido uma disputa pública anos atrás, quando Gustavo denunciou práticas ilegais em contratos de Ernesto, o que resultou em processos judiciais contra ele. Embora Ernesto tivesse conseguido escapar da maioria das acusações, sua reputação ficou manchada. Você acha que Ernesto seria capaz de algo assim? Perguntou Gustavo, quando Cláudio mencionou o nome. Com o histórico dele e o nível de organização desse esquema, ele é um suspeito sólido. Precisamos de mais provas para agir, respondeu Cláudio. Enquanto Cláudio e sua equipe aprofundavam as investigações, Ernesto Fagundes mantinha as aparências. Ele organizou um evento beneficente, reunindo empresários e políticos da região em sua luxuosa propriedade. O evento, ostensivamente para arrecadar fundos para a caridade, era uma oportunidade para Ernesto reafirmar seu poder e influência. Isadora, ao saber do evento, sentiu uma pontada de desconforto. Havia algo no nome de Ernesto que ela não conseguia ignorar. Revendo os dias antes de seu sequestro, ela se lembrou de vê-lo conversando com Gabriel no evento onde tudo começou. Pai, eu acho que Ernesto estava envolvido. Ele conversou com Gabriel no dia do evento. Eu vi os dois juntos, disse Isadora a Gustavo. Gustavo levou a informação a Cláudio,
que decidiu monitorar o evento beneficente. Agentes disfarçados foram enviados para se infiltrar e observar Ernesto e seus convidados. Durante o evento, um dos agentes disfarçados flagrou uma conversa entre Ernesto e um homem desconhecido. Embora falassem em códigos, a essência era clara. Eles estavam discutindo o próximo passo para enfraquecer Gustavo Ventura. Ele está vulnerável agora. Só precisamos de mais uma jogada para garantir que ele desista de vez, disse Ernesto, levantando sua taça de vinho. O agente gravou a conversa e seguiu o homem desconhecido até uma sala privada, onde documentos estavam sendo assinados. Mais tarde, foi confirmado que o homem era um advogado especializado em transferências financeiras internacionais, reforçando as suspeitas de que Ernesto estava lavando dinheiro para sustentar a operação. Com as evidências acumuladas, Cláudio decidiu agir. Ele planejou uma operação para prender Ernesto em flagrante, utilizando Gustavo como isca. A ideia era que Gustavo fingisse negociar um acordo com Ernesto, oferecendo abandonar seus negócios em troca de paz para sua família. Gustavo hesitou em aceitar o plano, temendo por sua segurança e pela de Isadora. No entanto, ele sabia que essa era a única maneira de acabar com a ameaça de uma vez por todas. Eu farei isso. Não por mim, mas pela minha filha, declarou Gustavo, com determinação. Na noite marcada para o encontro, Gustavo e Ernesto se encontraram em um restaurante privado, enquanto a polícia monitorava tudo à distância. Ernesto, confiante, começou a expor suas condições. Ventura, você já teve seu tempo de glória. Agora é hora de aceitar que perdeu. Deixe o caminho livre, e ninguém mais vai se machucar. Gustavo, mantendo a calma, respondeu. E se eu não aceitar? Você vai tentar destruir minha família de novo? Ernesto riu, mas sua expressão mudou ao perceber que o restaurante estava cercado. Cláudio e sua equipe invadiram o local, prendendo Ernesto e confiscando documentos que incriminavam toda a rede de crimes financeiros. Com Ernesto e seus cúmplices presos, a ameaça contra a família Ventura foi finalmente neutralizada. As investigações revelaram que Ernesto havia financiado o sequestro de Isadora para forçar Gustavo a vender seus negócios a preço de banana, enquanto Gabriel orquestrava o plano. Isadora, embora ainda lidando com trauma, começou a encontrar forças em sua própria história. Decidiu usar sua experiência para ajudar outras vítimas de crimes violentos, fundando uma ONG voltada para apoio psicológico e jurídico. Gustavo, por sua vez, encontrou na queda de Ernesto uma oportunidade para transformar sua vida. Ele reformulou seus negócios, priorizando ética e responsabilidade social. Meses depois, a família Ventura voltou a viver com mais tranquilidade. Isadora, agora mais forte do que nunca, olhava para o futuro com esperança. Papai, passamos por tanta coisa, mas ainda estamos aqui. Acho que isso é o que realmente importa, disse ela, sorrindo. Gustavo a abraçou, emocionado. Você é a minha maior vitória, filha. E nada neste mundo vai nos derrubar novamente. A história ainda tinha marcas profundas, mas também trouxe um novo propósito para a vida dos Venturas. E assim, Sorocaba testemunhou o renascimento de uma família que enfrentou as sombras e encontrou a luz. Apesar do alívio após a prisão de Ernesto Fagundes e sua rede criminosa, o caso do sequestro de Isadora Ventura ainda guardava mistérios. Cláudio Mendes, o delegado responsável, sentia que havia mais peças fora do lugar. A investigação já tinha desmantelado uma organização perigosa, mas algumas perguntas persistiam. Quem eram os financiadores ocultos de Ernesto? E Gabriel, que parecia ser uma peça-chave, ainda guardava segredos. Na cadeia, Gabriel, ou Ivan Sokolov, era um prisioneiro difícil. Durante os interrogatórios, ele oferecia informações seletivas, sempre medindo as palavras e testando os limites dos investigadores. Eu já disse tudo o que precisava, insistia ele, com seu sotaque peculiar. Cláudio, no entanto, sabia que havia algo mais. Decidiu adotar uma abordagem diferente. Levou Gabriel para uma sala de interrogatório vazia, onde colocou uma única foto sobre a mesa, uma imagem de Ernesto Fagundes sendo levado em algemas. Você acha que ele vai ficar calado por você? Ele já nos deu o suficiente para te afundar. Talvez seja a hora de salvar a própria pele, disse Cláudio, em um tom sério. Gabriel olhou para a foto e riu de forma fria. Ernesto era apenas um fantoche. Assim como todos vocês são. Vocês acham que capturaram a mente por trás disso? Estão tão longe da verdade que chega a ser cômico. Cláudio manteve a compostura, mas as palavras de Gabriel o intrigaram. Decidiu aprofundar as investigações sobre o passado de Gabriel e seus vínculos internacionais. Com o apoio de uma equipe da Interpol,
Cláudio descobriu que Gabriel tinha laços com uma organização criminosa maior, chamada Orbis, especializada em extorsão de empresários ricos. Ernesto era apenas um dos representantes da Orbis no Brasil, enquanto Gabriel atuava como executor em vários países. Entre os arquivos descobertos, havia um nome recorrente: Sophie Lauren, uma mulher francesa descrita como a mentora das operações globais da organização. Sophie era uma figura enigmática, conhecida por nunca deixar rastros. Sua especialidade era manipular investidores e empresários a entregarem suas fortunas sob pressão. Quando Cláudio apresentou essas descobertas a Gustavo Ventura, ele ficou alarmado. Isso significa que ainda há gente lá fora que pode voltar a nos atacar? Perguntou Gustavo, visivelmente preocupado. Não podemos descartar essa possibilidade. Mas estamos mais próximos do que nunca de desmontar essa rede por completo, respondeu Cláudio. Enquanto Cláudio concentrava esforços em localizar Sophie Lauren, Gustavo começou a receber e-mails misteriosos. Eles continham mensagens curtas, como: "Você acha que venceu, Ventura? O jogo ainda não acabou." As mensagens eram enviadas de servidores internacionais, dificultando o rastreamento. Gustavo as repassou à polícia, mas o impacto psicológico era inegável. Ele começou a revisar sua segurança pessoal e da família, contratando especialistas para proteger sua casa e seus negócios. Isadora, por sua vez, começou a se envolver ativamente nas investigações, acompanhando Gustavo às reuniões com Cláudio. Ela sabia que sua experiência e observação poderiam ser úteis. "Pai, não podemos deixar que essas pessoas nos controlem pelo medo. Precisamos enfrentá-los de frente", disse Isadora, determinada. Com as informações coletadas pela Interpol, Cláudio elaborou um plano ousado: criar uma falsa oportunidade de investimento que atraísse Sophie Lauren para o Brasil. A operação seria disfarçada como um grande evento financeiro, promovido por Gustavo Ventura, que já havia sido identificado como alvo da organização. É arriscado, mas Sophie não resiste a uma oportunidade lucrativa. Ela virá se achar que pode manipular a situação, explicou Cláudio durante a reunião de planejamento. Gustavo hesitou, mas concordou em participar. O evento foi planejado com cuidado, com a presença de agentes disfarçados e sistemas de segurança avançados. Na noite do evento, um nome inesperado apareceu na lista de convidados: Anne Morial, uma empresária francesa que se destacou recentemente no mercado de tecnologia. Investigando mais a fundo, Cláudio descobriu que Anne era, na verdade, Sophie Lauren, usando um de seus muitos pseudonimos. Durante o evento, Sophie, disfarçada de Anne, circulava pelo salão, interagindo com os empresários e analisando possíveis alvos. Quando chegou a vez de conversar com Gustavo, ela sorriu de forma calculada. "Senhor Ventura, ouvi falar muito sobre você. Espero que possamos trabalhar juntos em breve", disse ela, em tom amigável. Gustavo, seguindo o plano, manteve a calma e respondeu: "Sempre busco novas parcerias. Vamos conversar." Enquanto isso, Cláudio e sua equipe monitoravam cada movimento de Sophie. Quando ela finalmente entrou em uma sala privada para discutir detalhes do investimento, a polícia invadiu. Sophie tentou resistir, mas foi capturada sem que pudesse escapar. "Sophie Lauren, você está presa. Suas manipulações terminam aqui", declarou Cláudio. A prisão de Sophie foi um golpe devastador para a Orbis. Documentos, registros bancários e contatos encontrados em seu laptop levaram à prisão de diversos membros da organização em todo o mundo. Com isso, o cerco foi finalmente fechado. O envolvimento de Ernesto e Gabriel fazia parte de um esquema global, mas agora a rede estava desmantelada. Após meses de tensão, a família Ventura finalmente pôde respirar aliviada. Isadora continuou a liderar sua ONG, que ganhou notoriedade após os eventos. Gustavo, por sua vez, decidiu se afastar temporariamente do mundo empresarial para se concentrar em sua família. "Passamos por muita coisa, mas sobrevivemos juntos. Isso é o que importa", disse ele, enquanto abraçava Isadora. Cláudio, satisfeito com o desfecho do caso, sabia que nem todos os criminosos seriam punidos, mas a justiça havia prevalecido naquele momento. A tempestade que envolveu a família Ventura e a cidade de Sorocaba finalmente parecia ter passado. Com a prisão de Sophie Lauren e o desmantelamento da rede criminosa Orbis, Gustavo Ventura, sua filha Isadora e todos os envolvidos podiam, enfim, começar a reconstruir suas vidas. Mas o que acontece depois que o caos desaparece? Como se lida com as cicatrizes deixadas para trás? Este capítulo é sobre isso, um novo começo. Isadora Ventura tornou-se uma figura pública em Sorocaba. Não porque desejava atenção, mas porque sua história inspirava.
Jovens, especialmente mulheres, viam nela um exemplo de superação e força. Sua ONG, chamada Recomeçar, foi oficialmente inaugurada com uma cerimônia que reuniu sobreviventes de diferentes tipos de violência, especialistas e até mesmo políticos locais. Recomeçar não é fácil, mas é possível. E estamos aqui para provar isso, disse Isadora em seu discurso, com os olhos brilhando de emoção. Além de oferecer apoio psicológico e jurídico para vítimas de crimes, a ONG também promovia palestras educativas em escolas e empresas. Isadora decidiu que sua experiência não seria apenas uma memória dolorosa, mas um motor para mudanças reais. Gustavo Ventura, por sua vez, viu a necessidade de redefinir sua vida. Ele vendeu parte de seu conglomerado empresarial para financiar projetos sociais e ambientais em Sorocaba e arredores. Pela primeira vez, Gustavo sentiu que seu trabalho fazia diferença diretamente na vida das pessoas. Pai, você finalmente está sorrindo de verdade, disse Isadora, certa noite, enquanto jantavam juntos. Sabe, filha, acho que nunca entendi o que era realmente importante até quase perder você. Agora, quero fazer algo que tenha sentido, respondeu ele, com sinceridade. Gustavo também investiu em segurança. A experiência com a Orbizo fez entender que a prevenção era essencial. Ele não queria que ninguém passasse pelo que sua família enfrentou. Cláudio Mendes, o delegado que conduziu o caso, tornou-se uma figura respeitada em todo o estado de São Paulo. Após a conclusão das operações contra a Orbiz, ele foi convidado a assumir um cargo de maior responsabilidade na Secretaria de Segurança Pública, mas recusou. Meu lugar é aqui, em Sorocaba. Ainda há muito a ser feito, afirmou ele. Cláudio começou a liderar um programa de treinamento para jovens policiais, ensinando-os a lidar com casos complexos e crimes organizados. Para ele, o maior legado seria preparar a próxima geração de defensores da lei. O caso Ventura trouxe uma nova luz à cidade de Sorocaba. A mídia nacional e internacional cobriu cada etapa da investigação e, com isso, a cidade passou a ser vista como um exemplo de resiliência e justiça. Empresas locais começaram a se envolver mais com questões sociais, enquanto a prefeitura implementou novas medidas de segurança, como câmeras em áreas estratégicas e programas de combate ao crime. A família Ventura, antes reclusa, começou a participar de eventos comunitários. Para Gustavo e Isadora, estar perto das pessoas era uma forma de mostrar que haviam vencido o medo. Certa manhã, Isadora foi até a varanda da mansão onde tudo começara. O sol iluminava o jardim, e o ar fresco trazia uma sensação de paz que ela não sentia havia muito tempo. Gustavo a encontrou ali, segurando um de seus diários. Você parece estar pensando em algo importante, disse ele, sorrindo. Estou pensando em como tudo mudou. Há meses, eu achava que minha vida tinha acabado. Agora, sinto que é só o começo, respondeu Isadora. Gustavo concordou. Às vezes, precisamos enfrentar tempestades para entender o valor dos dias tranquilos. Você é a prova de que podemos recomeçar, não importa o que aconteça. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas apreciando a serenidade ao redor. A história da família Ventura não era apenas sobre um sequestro, uma investigação ou um confronto com criminosos. Era uma história sobre o poder da resiliência, da coragem e da união. Sorocaba nunca mais seria a mesma, e nem os Venturas. Isadora continuou a liderar a Recomeçar, impactando vidas e ampliando seu alcance para todo o estado de São Paulo. Gustavo tornou-se um dos maiores filantropos da região, e Cláudio Mendes foi homenageado por sua dedicação ao caso. A cidade aprendeu que, mesmo diante das maiores adversidades, era possível lutar e vencer. E, para os Venturas, a certeza de que haviam sobrevivido a algo tão terrível os tornou mais fortes do que nunca. E assim, termina uma história que não foi apenas sobre perda, mas sobre reencontro. Não apenas sobre dor, mas sobre superação. Isadora, Gustavo e todos ao seu redor provaram que, por mais difícil que seja o caminho, sempre há um amanhã esperando por aqueles que escolhem lutar.